Êxodo capítulo 6. Uma das coisas que tem assolado a nossa sociedade e a vida de muitas pessoas, inclusive muitas das pessoas que estão na igreja, ou que são a igreja, que pertencem à igreja, é a pressão, é a opressão. E eu estou meditando bastante a respeito daquilo que Deus fez com o povo de Israel. Israel estava há 430 anos subjugado a uma escravidão severa do povo egípcio, de Faraó e de todo o povo. E Deus então ouve, nós vamos ler aí no capítulo 6, que Deus ouve a oração do povo de Israel, ouve o clamor, e então levanta Moisés para libertar o povo daquela escravidão. E nós vamos ver que por causa dessa angústia e da dura servidão, da dura escravatura que estava sobre o povo de Israel, eles não conseguiam ouvir Moisés. Capítulo 6 de Êxodo, verso 9, diz assim: deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Hoje nós vemos uma enfermidade que tem assolado as pessoas, chamada depressão, síndrome do pânico, e uma série de outras doenças psicossomáticas que antigamente até talvez tinham, mas não com tanta frequência que nós vemos hoje. E se você já teve ou conhece alguém que já teve, você vê que a pessoa sempre está angustiada quando ela tem essa determinada enfermidade. E eu fui buscar no dicionário o que significa angústia. E angústia, o autor de um dos dicionários que eu pesquisei diz: chamamos de angústia a forte sensação psicológica caracterizada por abafamento, insegurança, falta de humor, ressentimento e dor. Na moderna psiquiatria é considerada uma doença que pode produzir muitos problemas psicossomáticos, trazendo para a realidade desse povo, que é o povo de Deus, Israel, que estava vivendo um tempo muito angustiante, por causa dessa dura escravatura, dessa dura servidão que eles estavam lá no Egito por 430 anos. A Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração, que Deus ouviu o seu clamor. E eu quero compartilhar um pouquinho com você, que talvez está passando por uma situação angustiante, que talvez está passando por uma situação de abafamento, onde nós lemos de falta de humor, de insegurança, de ressentimento, de dor. E isso pode lhe acarretar alguns problemas psicossomáticos. Qual é a solução? Qual é a saída para isso que nós estamos vivendo? Qual é a melhor maneira de se comportar diante dessas circunstâncias que nós enfrentamos aí no nosso dia a dia? E eu listei aqui alguns princípios, não muitos, e eu queria que você escutasse com atenção. Se você estiver anotando, você pode anotar. Primeiro, as dificuldades não apagam as promessas de Deus nas nossas vidas. Quando nós passamos por dificuldades grandes, quando nós passamos por situações complicadas, é mais fácil de nós concluirmos que Deus esqueceu das suas promessas, ou nós concluímos com mais facilidade dizendo: Deus deve ter se esquecido daquilo que Ele me prometeu. Mas se você estudar a palavra de Deus, querido, você vai ver que o próprio livro de Êxodo que nós lemos aqui diz que quando Deus eu prometo isso, Ele nunca se esquece.
No livro de Isaías, o Senhor diz assim: poderá uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Isso é uma condição que pode acontecer. Deus diz: mas ainda que essa mãe se esqueça, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de você. Então, independentemente da circunstância que você está passando, está vivendo, querido, não pense por nenhum momento que Deus se esqueceu de você. Não pense por nenhum momento que Deus tirou férias. Não pense por nenhum momento que Deus colocou a promessa dele sobre a pessoa errada. Porque parece muitas vezes que a gente recebe aquela promessa de Deus e fala assim: ah, eu acho que Deus se enganou, que Deus se esqueceu, eu acho que Ele se enganou de pessoa. Às vezes Deus usa um pastor, um irmão, uma pessoa, e fala: ó, Deus tem uma promessa assim, 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 assim. Não é aquela promessa genérica, gente, né? Não é aquela profecia generalizada que olha para você e fala assim: eis que eu te digo, servo meu, Deus tem uma grande bênção para você, irmão. Isso eu estou quase careca de saber. Deus tem uma grande bênção para todo mundo, amém? Mas quando Deus usa alguém, especificamente diz: Deus tem algo assim, 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 assim para a sua vida. E o tempo passa, as circunstâncias são muitas vezes duras, difíceis, contrárias. Parece que Deus se esqueceu. Parece que Deus lançou essa palavra sobre uma pessoa que não sou eu, que não é você. Quantos já chegaram a pensar nisso? Já passou por isso? Mas olhando para essa palavra, Hebreus capítulo 10, verso 23, o escritor aos Hebreus diz assim: retenhamos firmes a confiança da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Irmão, no momento adequado, na hora exata, no tempo que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo, aquilo que Ele prometeu para você, isso vai acontecer. Pode cair as estrelas dos céus, a terra pode se derreter, aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir, porque Ele é um Deus fiel. O problema e a dificuldade não são as pessoas e não é Deus, mas somos nós mesmos. Um homem que Deus usou muito no século passado, chamado Charles Spurgeon, ele disse: tome cuidado apenas consigo mesmo e mais ninguém, porque nós trazemos os nossos próprios inimigos dentro de nós mesmos. O problema somos nós, querido, que muitas vezes achamos que Deus se esqueceu, mas Deus não se esqueceu de você. Por mais difícil que seja a sua luta, por mais complicada que seja a situação que você está vivendo, Deus é fiel. Deus continua sempre sendo fiel. 2 Timóteo 2,11, a palavra de Paulo ao seu filho Timóteo, diz assim: fiel é esta palavra, que se morremos com Ele, também viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Agora, se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: se você for infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, independentemente, olha para mim, independentemente do que você está passando, Deus é fiel. E as dificuldades, os problemas, as tribulações, elas não podem apagar as promessas de Deus, amém? Quantos creem nisso? Amém. Glória a Deus. Segundo, Deus vê todas as injustiças que você passou, ou está passando, ou ainda vai passar. Em Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel, Ele diz assim: e disse o Senhor: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir
naquela terra há uma terra boa e larga, há uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Deus disse para Moisés: eu vi atentamente o sofrimento, a aflição, a angústia do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Você acha que quem olha atentamente para alguma coisa se esquece disso? Você acha que quem está olhando atentamente para determinada pessoa se esquece de que ela existe? É isso que Deus está dizendo: Moisés, eu tenho visto atentamente toda a aflição do meu povo, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Deus não se esqueceu de você, querido. Ainda que às vezes nós ficamos desanimados, nos momentos de provas difíceis, de tribulações, de dificuldades, parece que Deus não está notando aquilo que nós estamos passando. Não, Deus está olhando atentamente para a sua aflição, para a sua angústia, para a sua dificuldade. Da mesma maneira que Ele olhou para o povo de Israel, Ele olha para mim e para você. Mas é muito possível sim, que nós achemos que Ele não está nos notando. É muito possível sim, que nos pareça que Ele não está nos percebendo, ou que Ele não tem se importado comigo e com você. Mas essa é uma mentira que Satanás muitas vezes coloca no nosso coração. Deus tem olhado atentamente para aquilo que nós estamos passando. Independentemente das circunstâncias que você está vivendo, independentemente da área que você está passando essa dificuldade, Deus está olhando atentamente para você. Diga para a pessoa do seu lado aí: Deus está de olho bem aberto sobre a sua vida. Deus sempre sabe o que acontece, e Ele se importa assim muito com você. O livramento dele pode não chegar de acordo como nós esperamos. A solução dele sobre as nossas vidas pode não vir no horário que nós planejamos, da maneira que nós esperamos, mas ela vai chegar na hora certa, no momento certo. Sabe qual é a hora certa? É o tempo exato de Deus sobre a sua vida. Às vezes você acha que era ontem, às vezes você acha que é hoje. Não, vai ser hoje, Deus vai cumprir a palavra dele. Mas Deus sabe na verdade qual é o momento exato. A Bíblia diz no livro de Isaías: eu, o Senhor, sei o fim de todas as coisas, porque eu tenho prometido, e aquilo que eu prometo eu cumpro, porque eu olho as coisas desde o seu final. Nós é que temos uma visão muito limitada, nós é que não conseguimos enxergar muito além, e achamos que vamos morrer, que não vai ter jeito, que não tem solução. Por isso que durante a semana você fala assim: não, agora não tem mais jeito, agora não tem mais solução. O que eu vou fazer, Deus? Olha aí, o Senhor prometeu que ia me dar um livramento, o Senhor prometeu que as coisas seriam diferentes, o Senhor prometeu que mudaria, que o Senhor transformaria a minha circunstância, mas olha agora onde eu estou, o que eu vou fazer? 1 Pedro 5,7, o escritor escreve, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, o Senhor, tem cuidado de vós. Lance a sua angústia, querido, lance a sua ansiedade, isso que aparentemente é um abafamento, como eu li no início. Diga para ele: Senhor, eu coloco sobre o Senhor isso aqui. Eu não tenho forças para suportar, para continuar, para permanecer, mas eu quero que o Senhor me ajude a permanecer fiel. Eu gosto muito de uma música que já tem algum tempo, ela do Kleber Lucas. Eu não sei se tem a letra dela aí, Tiago. Não, o áudio não precisa, eu preciso da letra. Não tem? Talvez você conheça. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir.
Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, eu descanso no teu poder. Maravilhoso és para mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso conseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. Você pode dar a mão para a pessoa do seu lado e dizer assim: e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça. Amém, querido? Quando você chorar aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, você alcança dele misericórdia, graça e luz. Quando você entender que ainda que as promessas de Deus não aconteceram na sua vida, mas que Ele permanece fiel, que as promessas dele não mudaram, não mudam. A Bíblia diz que Deus não muda. Pode passar os céus e a terra, mas as palavras dele não hão de passar. Deus irá cumprir aquilo que Ele prometeu para você, querido. Deus irá cumprir tudo aquilo que Ele estabeleceu sobre a sua vida no tempo oportuno dele para você. Se ainda não aconteceu, querido, não desista, não desanima, persista. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. O livramento vai vir, a operação do milagre do Senhor sobre a sua vida virá. A sua saúde será restaurada, as suas finanças, haverá provisão para você viver sobre a face da terra. Ele não abandona jamais os seus filhos. Ele cuida, Ele protege, Ele traz segurança. Ele nos leva para um caminho novo. Ele nos leva para um lugar muitas vezes novo. E o novo muitas vezes, irmão, traz insegurança.
O novo muitas vezes é desafiador e causa temores. Começar um emprego novo, começar um negócio novo, mudar de cidade, mudar de lugar, mudar de região, isso é desafiador. Isso muitas vezes traz temor, traz medo. Mas para encerrar, terceiro tópico que eu coloquei, eu quero dizer para você que as provações, por mais pesadas que elas sejam, jamais diminui o interesse que Deus tem pela sua vida. Por mais pesada que seja a prova, por mais pesada que seja a dificuldade, jamais ela vai sobrepujar o interesse de Deus sobre a sua vida. Jamais Deus vai se esquecer daquilo que Ele prometeu para você. Se você ler no primeiro capítulo do livro de Êxodo, a história do nascimento de Moisés, você vai ver que Faraó estabeleceu um decreto para impedir os planos de Deus sobre a vida desse homem chamado Moisés. E no capítulo 1, então ele diz assim para as parteiras que cuidavam dos partos de todo o povo hebreu: todos os homens que nascerem, os machos, vocês devem matá-los, para que o povo não se reproduza, não cresça. Mas a Bíblia diz que as parteiras temeram a Deus e não fizeram isso. E disseram para Faraó: Faraó, elas são muito rápidas para dar à luz, elas já chegam, quando nós vamos até as suas casas para auxiliar nos partos, elas já ganharam. E a Bíblia diz no versículo 20 do capítulo 1 assim: Deus fez bem a estas parteiras. O povo aumentou, se fortaleceu muito, e aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, Deus estabeleceu as suas famílias, as suas casas, os seus lares. Deus recompensou essas mulheres pela piedade que elas tinham para com o povo de Israel. Deus recompensou essas mulheres porque elas entenderam qual era o plano de Deus para a vida delas. Deus recompensou essas mulheres porque elas sabiam que existia uma promessa, que haveria de nascer da semente da mulher, que destruiria tudo aquilo que Satanás teria feito para impedir os sonhos de Deus sobre a vida das pessoas. E um pouquinho mais adiante, você vai ver nesse mesmo capítulo que vem a genealogia dos filhos de Jacó. Porque aparentemente a dificuldade de libertar o povo era tão grande, tão difícil, tão dura aquela servidão. Por 430 anos aproximadamente, o povo estava ali, e nesse dado momento dificultou, acentuou mais ainda. Faraó acentuou e foi mais duro. Diga agora para o povo, além de fazer os tijolos, eles têm que buscar o barro e a palha. Aumentou o trabalho, aumentou a dificuldade. E então o inimigo, achando que iria destruir os sonhos, frustrar os planos de Deus, dá esse legado para Faraó e diz para ele assim: abaixa um decreto e manda matar todos os homens que nasçam do povo de Israel. Sabe, querido, talvez esse ano tenha sido um ano difícil para você. Talvez até aqui no mês de setembro, que nós estamos faltando 3 meses aproximadamente para terminar o ano, o futuro que você vê à frente é sombrio, é amedrontador, traz pânico, traz angústia, traz intranquilidade sobre a sua vida. E talvez você não tenha nem muito tempo para pensar em outra coisa, mas nos poucos momentos de tranquilidade que você tem, a única pergunta que brota de dentro de você é: aonde está Deus? Aonde Deus está? Aonde estão as promessas que Deus estabeleceu sobre a minha vida, que um dia Ele outorgou, Ele delegou, Ele proferiu? Eu quero dizer algo para você: Deus continua no mesmo lugar que Ele sempre esteve, ao seu lado. Deus continua no mesmo lugar que talvez você o abandonou. Deus continua como o pai daquele filho pródigo de Lucas capítulo 15, que o filho foi embora do seu lar, e a Bíblia diz que o pai sempre estava à frente da casa,
esperando o seu filho voltar. Deus continua esperando você, porque Ele não deixou você, porque jamais Ele tirou os olhos de você, nem a sua atenção foi desviada por qualquer outro assunto, por qualquer outro motivo, nem mesmo por um segundo. Ele jamais cessou de querer o seu bem, Ele jamais cessou de esperar para que essa promessa que Ele mesmo estabeleceu sobre a sua vida se cumpra. E hoje Ele nos trouxe aqui nessa noite chuvosa para dizer que as mesmas promessas que Ele nos prometeu há não sei quantos anos atrás continuam à minha e à sua disposição, continuam a nos esperar, continuam para que elas possam se concretizar nas nossas vidas. Por isso, irmão e amigo, não foi por acidente que você nasceu nesta justa era, não foi por um acidente ou por acaso ou por um erro de Deus que você está nesta geração específica, nesta atual conjuntura da história. O que Deus está esperando é um homem, uma mulher que esteja disposto a viver o propósito dele sobre a face da terra e aproveitar o dia para glorificá-lo no final da sua vida. O que Deus está à procura, irmão e amigo, são de pessoas que estejam talvez se sentindo desqualificadas, está à procura de pessoas que talvez se sintam inculto, sem cultura, destrenados, sem talento, sem experiência, até indigno. E talvez você está aqui nessa noite se sentindo dessa maneira. Talvez você chegou aqui nessa noite se sentindo dessa forma. Contudo, estas são as mais excelentes qualificações que Deus espera ver em mim e em você, para fazer uma obra poderosa nas nossas vidas e através das nossas vidas. Deus não se esqueceu de você, irmão. Isso que você está passando, isso que você está vivendo, não é por acaso, isso não é um acidente, isso não é acaso do destino, não. Deus errou nos planos ali, alguns detalhes, então as coisas não vão acontecer na minha vida, não. Tudo, diz a Bíblia, tem um propósito debaixo dos céus. Tudo. Por mais que você pense, falar, agora não tem jeito, agora eu vou morrer, agora não tem saída, agora não tem solução, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu das promessas, Deus não está mais no lugar que Ele estava. Não, Deus continua no mesmo lugar que Ele sempre esteve, ao seu lado, esperando por você, esperando por uma atitude de disponibilidade sua, dizendo, Deus, me ajuda, eu preciso de você, Senhor, eu não estou conseguindo, eu não consigo ir além, à frente. Essas promessas não foram esquecidas, querido. A circunstância contrária que você está inserido, muitas vezes parece que vai nos destruir, mas ela não vem para nos destruir. A Bíblia diz, em toda a sua palavra, o Senhor nos mostra que essas dificuldades nos fazem sair muito mais fortes do que nós entramos nelas, muito mais maduros do que nós entramos nelas. E o Rick Warren escreveu uma frase interessante. Ele diz assim: se você realmente deseja ser usado por Deus, você deve entender uma verdade poderosa. As mesmas experiências que lhe trouxeram mais arrependimento, veja bem, as mesmas experiências que lhe trouxeram mais arrependimento e ressentimento na vida, estas é que Deus vai fazer, as mesmas experiências que lhe trouxeram mais arrependimento e ressentimento na vida, aquelas que você queria esconder e esquecer, são as que Deus quer usar para ajudar os outros. Este é o seu ministério. Procura na sua memória o que você gostaria de esquecer da sua vida. Que circunstância, que situação,
que você gostaria de se esquecer. Semana passada eu falei sobre os filhos de José, transformando o deserto em mananciais de água. José conseguiu transformar o seu deserto num lugar de frutífero, de prosperidade, de provisão. Conseguiu ajudar aqueles que consideravam os seus inimigos, que o venderam, que o traíram, que tentaram a sua morte. É como nós ouvimos no ditado popular: é fazer do limão uma limonada, querido. Isso que você está fazendo, está passando, Deus vai usar para que você possa ajudar as outras pessoas. Deus vai usar para que você possa dizer: não, um dia eu passei por isso, um dia eu passei por uma situação parecida com essa, e Deus foi fiel porque eu permaneci fiel a Ele. Nos momentos de dificuldades eu não me afastei, eu não abandonei a fé, eu não deixei os princípios da palavra de Deus, mas eu permaneci fiel. Eu permaneci fiel e Deus foi fiel para comigo. Qualificações nós temos? Que tipo de qualificações ou desqualificações nós imaginamos que temos ou deixamos de ter? Aquilo que Deus iniciou na minha vida e na sua vida, querido, Deus é fiel para cumprir, para concretizar, diz Efésios. Deus só não vai completar aquilo que Ele começou na sua vida se você não quiser. Se você o impedir, se você disser: não, Deus, eu não quero, eu acho que não é o tempo, não é o momento, não é a hora, eu sou muito jovem, eu casei agora, eu tenho muitos filhos, eu tenho que trabalhar, eu tenho uma nova empresa, eu tenho uma nova perspectiva de vida, ou eu sou muito velho. Somente você vai impedir aquilo que Deus tem para a sua vida de concretizar. E eu espero que eu esteja diante de pessoas que não estejam querendo impedir Deus de continuar aquilo que Ele começou na sua vida. Eu espero que nós possamos ser pessoas disponíveis para dizer: Deus, eu estou aqui, usa a minha vida, não tenho experiência, não tenho talento, não tenho qualificações, me sinto até indigno, inapto para isso, mas usa a minha vida. Transforma essa circunstância contrária, Deus. Me mostra, me ensina a tirar proveito da dificuldade, a produzir água no deserto, a produzir provisão onde não tem nada, a ser bênção para aqueles que aparentemente querem a minha destruição, a minha morte. Deus é fiel, querido. Deus permanece e continua fiel. Mesmo que nós somos infiéis, diz a sua palavra, Ele permanece fiel. Os nossos dias estão contados por Ele. Por mais que as pessoas muitas vezes olhem para mim e para você e digam: você não vai ser ninguém, você não vai dar em nada, não tem como te dar certo, as coisas não vão funcionar. A última palavra continua sendo de Deus. A última palavra continua sendo do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É Ele que tem a última palavra. Não são as pessoas, não é você, não sou eu, não é o diabo, não são os seus demônios que dizem: eu vou te matar, eu vou te destruir, eu vou acabar com a sua vida, eu vou acabar com o seu casamento, eu vou acabar com a sua família, eu vou destruir os teus filhos, você vai quebrar, você vai falir. A última palavra continua sendo de Deus. E a Bíblia diz: eu sei que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que eu desejei para vocês. É isso que Deus pensa ao meu e ao seu respeito. É isso que Deus tem para mim e para você. É isso que eu e você precisamos entender. Que esse Deus continua no mesmo lugar que Ele sempre esteve, cuidando, olhando atentamente, como diz a palavra de Deus. Eu estou olhando atentamente para as aflições do meu povo.
Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, conheci as suas dores. É desse Deus que se importa, que cuida, que protege, que dá segurança para mim e para você. Que a Bíblia nos ensina que eu e você precisamos permanecer para que Deus complete aquilo que Ele começou. Deus não faz as coisas pela metade, irmão e amigo. Deus não dá um jeitinho. Se não aconteceu é porque Deus continua trabalhando ainda. Se não chegou aquilo que você tem como promessa de Deus para a sua vida, é porque ainda Deus continua trabalhando. É aquele que permanece até o fim, diz a palavra de Deus, que será o vencedor. Não é aquele que permanece alguns anos, algum tempo, muitos anos ou muito tempo da sua vida. Por muito tempo eu servi a Deus. Se no final dos seus dias você se desviar, esquecer-se de Deus, abandonar os seus princípios, me desculpa, querido, mas você vai para o inferno. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim. O segredo do sucesso na vida cristã se chama perseverança. Se você quer ser um homem, uma mulher bem sucedido em tudo que você fizer aqui nessa terra, seja fiel a Deus e seja perseverante. Não desista. Hoje pode não estar bom, hoje pode não ter dado certo, mas não desista, porque uma hora Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu para mim e para você. É isso que a Bíblia nos mostra, é isso que a Bíblia nos ensina. Mas nós vemos uma geração micro-ondas que com 30 segundos desistem, com 2 dias, com 2 meses. Ah, Deus, se até o final do ano o Senhor não fizer, eu vou abandonar, eu vou desviar, eu vou parar, eu vou largar. Não. Nós precisamos amar a Deus e buscar a Ele, independentemente da circunstância que nós estejamos vivendo. Porque Deus permanece fiel. Deus permanece fiel. Feche os seus olhos aí onde você está. Maravilhoso é minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso
pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Por mais que você chore, querido, por mais que a situação seja contrária, Deus ouviu o seu clamor. Deus está olhando atentamente para mim e para você. Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado. Hoje a prova disso é que nós estamos aqui. Quantas pessoas que deixaram as suas casas para passear, para viajar, e infelizmente hoje não estão mais nesse mundo por causa de um acidente automobilístico. Quantas pessoas gostariam de servir a Deus, de poder estar talvez numa igreja, talvez com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, mas não pode porque estão acamados num leito de hospital. Quantas pessoas estão lutando para viver, e nós estamos muitas vezes desistindo da vida. Nós estamos muitas vezes dizendo: Deus, para mim chega, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução, para mim está tudo acabado, Senhor. Olha o que eu estou passando, olha a circunstância que eu estou inserido, olha o problema que eu estou vivendo, Senhor. Olha a minha família, olha o meu casamento, olha o meu marido, olha a minha esposa, olha a minha saúde, Senhor, olha a minha circunstância financeira, olha o meu trabalho, olha a minha empresa. Deus não te abandonou, querido. Ele está olhando atentamente para mim e para você. Por isso Ele nos permitiu estar aqui nessa noite, para dizer o quanto Ele nos ama, para dizer o quanto nós somos importantes, especiais, porque os seus olhos estão atentos sobre nós, sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que o ouvido do Senhor não está fechado, e os seus olhos não estão tapados, para que Ele não ouça o nosso clamor. O povo de Israel clamou e Deus ouviu o seu clamor. O profeta Jeremias diz no capítulo 33, verso 3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Existem coisas que eu e você não sabemos sobre nós mesmos. Existem coisas que eu e você não sabemos a respeito do nosso amanhã, a respeito do nosso futuro. Deus conhece o final dos nossos dias. Deus conhece o final da nossa história. Deus conhece o desenrolar de todos os fatos. Deus conhece o desfecho da minha e da sua vida. Que nessa noite você possa permanecer fiel. Que nessa noite, como diz essa canção, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar minha fé e consolar o meu coração, porque aquele que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará do Senhor misericórdia, graça e luz. Eu queria que nesse momento você ficasse de pé. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Nós vamos declarar isso como uma oração ao Senhor. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Agora diga você para Ele: firme, ó Deus, está o meu coração,
Firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és para mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, misericórdia, graça. Você pode dar a mão para a pessoa do seu lado e dizer isso para ela? E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Diga aí para a pessoa do seu lado: mesmo quando você me vê chorar, as minhas lágrimas serão para regar o meu coração e a minha fé, mas eu não vou desistir, eu vou permanecer, eu vou continuar firme, porque eu sei que aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Amém? Que as promessas do Senhor possam vir sobre a sua vida, mas para que elas venham, você precisa permanecer fiel. Pode ser que dure um mês, pode ser que dure 6 meses, 1 ano, alguns anos, eu não sei, Deus é que sabe. Mas eu posso dizer e afirmar para você: Deus é fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele é fiel. Que você não desista, que você não desanime, que você não largue, que você não abandone, que você não jogue a toalha, porque Deus está com os seus olhos atentos sobre a sua vida. Deus está com os seus olhos atentos sobre a sua família, sobre as promessas que Ele liberou sobre a sua vida. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Talvez você já pensou nisso. Talvez você veio aqui disposto a jogar tudo fora, a abandonar, a dizer: Deus, para mim chega, não tem mais jeito, não consigo mais. Deus manda dizer para você: ainda não terminou o teu tempo, campeão. Ainda não foi cumprido os dias para que as promessas se cumpram na sua vida. Não interessa a circunstância que você está vivendo, não importa o que as pessoas dizem de você, não importa aquilo que liberem sobre a sua vida, que dizem, que falem, não importa. Importa aquilo que Deus tem para a sua vida.
aquilo que Ele te prometeu, permaneça, seja fiel, e você vai ver essas promessas se cumprindo, se realizando na sua vida. Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus maravilhoso. Eu queria te convidar, você que precisa de uma oração nessa noite, talvez por causa de uma enfermidade, talvez por causa disso que nós ministramos aqui nessa noite, de um problema que você está enfrentando, até mesmo por causa dessa apatia, talvez por causa dessa falta de humor, por causa dessa angústia, desse abafamento, isso que pressiona você. Eu quero te convidar a sair do seu lugar, eu quero orar por você nessa noite. Se você se sente dessa forma, se você está passando por esse problema, por determinadas circunstâncias, sai do seu lugar, querido. Pessoas que reconhecem a Deus, que o Senhor está acima de todas as coisas, que o Senhor está, ó Deus, no controle de tudo, e é isso que nós cremos, é isso que nós anunciamos e pregamos, Pai. Ó Deus, mas estão vivendo algumas dificuldades, algumas circunstâncias, estão passando, ó Deus, momentos difíceis, se sentem abafados, angustiados, Senhor, sem forças, se sentem muitas vezes desmotivados, desanimados, perplexos. Ó Deus, e isso tem tirado o vigor da vida dessas pessoas, ó Pai. Mas eu quero te pedir no nome de Jesus, assim como a tua palavra nos diz em Êxodo, Deus, que o Senhor olhe atentamente para o seu povo, olhe atentamente para as nossas vidas, Pai. Ouça o nosso clamor como o Senhor ouviu o clamor do povo de Israel, Senhor. Ó Deus, são problemas às vezes na família, são problemas na saúde, são problemas financeiros, Senhor. São problemas, ó Deus, de relacionamentos, no trabalho, na empresa. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai, intervenha nessa situação, intervenha nessa causa, Deus. Muda a história, Senhor. Ó Deus, mas dê forças para que eles não desistam, para que eles não desanimem, Senhor. Para que eles não olhem atrás, mas para que eles perseverem, Senhor. Para que eles possam ver essas promessas cumpridas sobre as suas vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Tu és um Deus fiel, um Deus que promete, um Deus que cumpre, Senhor. Ó Deus, eu libero sobre a vida dessas pessoas, no nome de Jesus, Senhor, a provisão, Senhor, o milagre, Deus, a resposta, no nome de Jesus, a cura, Senhor, a restauração, Pai. Que eles saiam daqui, ó Deus, livres, leves, ó Deus, de tudo isso que tem assolado as suas vidas, as suas famílias, ó Deus, a sua história. Em nome de Jesus, Senhor. Tu és um Deus que promete, um Deus que cumpre. Tu és um Deus que ouve a nossa oração, ó Deus, e nessa noite nós clamamos a Ti, ó Deus. Ó Deus, no nome de Jesus,
Intervenha nessa situação. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: Deus está olhando atentamente para você. Ele está ouvindo o seu clamor. Portanto, não desista, não desanime. Ele tem cuidado de você. Amém. Vamos declarar mais uma vez para a gente encerrar. Acabou? E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Que o amor de Deus o Pai, que a graça redentora de Jesus, seu Filho, que as infinitas consolações de Deus, Espírito Santo, estejam sobre todo o povo de Deus, espalhadas sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Todo o povo de Deus diz: amém. Que Deus te dê uma semana de vitória, no nome de Jesus. Abrace aí 4, 5 pessoas e profetize sobre a vida dele, sobre a vida dela, um novo tempo, no nome de Jesus.